Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Dando continuidade, então, nós estamos no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, no subtítulo Transmigrações Progressivas. Kardec, nesse capítulo 4, que vem falando da pluralidade das existências, ele iniciou o estudo nesse capítulo falando das reencarnações. Depois ele vem e fala da justiça das reencarnações. Nos nossos últimos estudos, nós falamos sobre a encarnação nos diferentes mundos. E iniciamos, a semana passada, transmigrações progressivas. Nós paramos na questão 192. Da questão 189 a 191, Kardec falou principalmente sobre a infância das almas, quer dizer, onde que se dão as primeiras reencarnações do princípio inteligente que já atingiu a inteligência e então passa a experienciar no reino hominal. Então, hoje, dando continuidade onde a gente parou na quinta-feira, nós vamos lá para a questão 192. Nessa questão, Kardec pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Nós chegamos a comentar alguma coisa sobre esse assunto na quinta-feira passada. E eu, inclusive, comentei com vocês, quer dizer, que a nossa vida no plano material, ela é muito breve quando nós temos um olhar em relação à eternidade do espírito. E fica muito lógico nós compreendermos que, na melhor das hipóteses, em 100 anos de vida física, não dá para saber tudo. Não dá para conhecer todas as filosofias, todas as ciências, todas as línguas, todas as religiões. Não dá para ter desenvolvido toda a nossa capacidade de amar, toda a nossa capacidade para perdoar, em relação à compaixão, à humildade, enfim. Então, essa vida material é curta para que nós pudéssemos efetivamente crer que só bastaria ela para definir todo o restante da nossa eternidade. Mas a essa questão, Kardec responde, os espíritos respondem a Kardec, que não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Vocês vão se recordar quando nós estávamos estudando lá a primeira parte do Livro dos Espíritos, quando eles nos falam, respondendo a Kardec, se era possível nós conhecermos a natureza íntima de Deus, então eles nos falam que não, que por hora não, porque nos falta um sentido para a compreensão. Então aqui eles falam que nós ainda estamos distantes de saber as qualidades que um espírito puro possui. Todas as suas aptidões, toda a sua capacidade, vamos dizer assim, tanto mental quanto moral. Nós ainda estamos distantes. Então, aquilo que nós idealizamos muitas vezes como sendo a verdade, como sendo a perfeição, ainda longe está daquilo que nós vamos conceituar como verdade, como perfeição, daqui a um milênio. E dizem eles ainda: poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Então, quer dizer, muitas vezes, nos utilizando, né, desse julgamento, né, da análise que nós temos, nós espíritos encarnados, e também os espíritos desencarnados o possuem, nos planos da Terra, nós às vezes enxergamos uma perfeição em algum irmão, mas dizem eles que esta perfeição que nós visualizamos ou que nós compreendemos em se tratando da Terra ainda não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença.
Demais ao espírito progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Nós conversamos já sobre isso também em outros tópicos, né? Que para que se considere um espírito puro, nós precisaríamos compreender isso de forma muito clara, que ele há de ter evoluído tanto intelectualmente quanto na sua capacidade de amar. Você não vai encontrar um espírito puro evoluído só no campo da inteligência. Você não vai encontrar um espírito puro evoluído tão somente no que lhe caracteriza sua capacidade de amar. Para que seja um espírito puro, ele há de ter evoluído e progredido em ambos os aspectos, para que ele seja, então, este ser integral. Então, o que mais nós encontramos, nós que ainda estagiamos na Terra, são espíritos que, ora, demonstram maior progresso no campo intelectual, ora, demonstram maior progresso no campo moral, mas ambos ainda sujeitos ao aprendizado necessário do outro aspecto que lhe falta. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então aí, nessa afirmativa última desse caput dessa questão, os espíritos dizem assim, olha, não pense que o entendimento acerca da reencarnação possibilita que vocês errem o tempo inteiro, sempre postergando o aprendizado para uma outra oportunidade, porque quanto mais você posterga, quanto mais você adia o seu aprendizado necessário no campo intelectual e no campo moral, mais sujeito a provas difíceis e penosas você está. Então, se você quer realmente, se hoje, de repente, você tem uma vida com muitos desafios, se você efetivamente crê na reencarnação e gostaria de ter uma vida mais pacífica, mais harmoniosa, mais equilibrada na sua próxima experiência, cabe a você, a partir de agora, começar a plantar novas possibilidades, começar a aprender, começar a exercitar agora, para que você possa, então, colher lá na frente. Na linha A, Kardec pergunta, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E eles respondem, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, aquele que acha que, porque a reencarnação é uma realidade para o espírito, ele pode sempre deixar para amanhã o aprendizado necessário, ele nada mais faz do que adiar o momento em que ele terá mais harmonia, mais equilíbrio, menos dificuldades. Quanto mais nós perdemos o nosso tempo, quanto mais nós derrogamos as tarefas com as quais nos comprometemos como espíritos, mais nos sujeitamos a provas mais acerbas, nessa vida ou nas próximas. Na questão 193, Kardec vai perguntar, pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Respondem eles, com relação à posição social, sim, como espírito, não. Olha, mais uma vez, os espíritos trazendo a lição de que o caminho evolutivo do espírito é sempre adiante. Não há para o espírito uma retrogradação da sua evolução. Nós conversamos isso em vários tópicos anteriores. Eu comentei, inclusive, com vocês o porquê de algumas religiões orientais trazer ainda o conceito acerca da metempsicose, que seria, né, você, por ter muitos débitos, você voltar ao mundo físico, reencarnar no corpo de um animal. Então, isso é o conceito
que a metempsicose traz. Este conceito não faz parte do espiritismo codificado por Kardec. São outras religiões orientais mais antigas que podem trazer esse entendimento, mas não o espiritismo trazido através da codificação dos espíritos. Nisso eles afirmam categoricamente que o progresso do espírito é sempre adiante. Ele pode perder muito tempo, ele pode estacionar no seu caminho evolutivo, mas retrogradar, não. Mas aqui eles falam que em relação à posição como homem social, isso ele pode. E aí nós vamos entender que não é só socialmente falando, quer dizer, um espírito que em pregressas existências foi muito inteligente e subutilizou a sua inteligência, ou utilizou sua inteligência para o mal, para o egoísmo, né, para a vaidade, para o exacerbar de paixões, quer dizer, este espírito que possui muita inteligência, ele pode sim sujeitar-se a reencarnações na qual o seu aparelho cerebral seja limitado. E aí, nestas reencarnações que prosseguem, por conta da má utilização da sua inteligência no passado, ele pode ter dificuldades intelectuais. E isso é muito claro para nós. Mas o fato de alguém ter limitações intelectuais, limitações, vamos dizer assim, fisiológicas em relação ao seu aparelho cerebral. Isso não quer dizer que o espírito retrogradou. Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho determinadas aquisições no campo intelectual. Nós não vamos falar nem no moral agora, no meu exemplo, só intelectual. Mas se eu fizer mau uso dessa minha inteligência, eu posso, numa próxima existência, ter algumas limitações. E isto é lógico, porque pensem vocês que eu sou uma motorista. E eu recebo um carro bastante equipado, com várias aquisições tecnológicas, que alcança velocidade fácil, um ótimo instrumento para mim me locomover. Muito bem, então eu sou a condutora, eu dirijo este carro. Mas se eu não souber dirigir corretamente esse carro, eu vou sofrer um acidente, vou destruir esse carro. Mas eu permaneço sendo a condutora. Comigo ainda não aconteceu nada, neste exemplo fictício que eu estou trazendo para vocês. E aí, o próximo carro que eu vou adquirir, eu não tenho mais o dinheiro para adquirir aquele mesmo carro que eu tinha antes. Eu vou adquirir agora um carro bem mais simples. Às vezes eu não consigo adquirir nenhum carro. Eu vou ter que andar de charrete. Mas eu permanecendo a mesma condutora. Quando eu me habilitar e for uma boa condutora de charretes, quem sabe eu vou ter dinheiro ou méritos, vamos dizer assim, para adquirir novamente um bom carro. Espero que tenha ficado claro isso para vocês em relação a essa questão. Então, o espírito, ele não retrograda, mas os instrumentos que ele se utiliza nas reencarnações podem sim ser inferiores aos anteriores que ele utilizou. Mas ele permanece espírito integralmente. Na questão 194, Kardec vai perguntar: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. Em relação a essa pergunta e resposta, muitos de vocês, talvez não os mais novos, mas assim o pessoal que está na minha faixa etária, deve ter ouvido várias vezes o pessoal brincando muito, principalmente, por exemplo, na época de carnaval. Ah, eu não dei conta porque a carne é fraca. Seja por que fosse, a carne é fraca.
Será mesmo? É a carne que é fraca? Ou é o espírito que não é responsável, ou que não tem disciplina suficiente? Porque, na verdade, o corpo físico é só uma massa de átomos, de moléculas e de elementos materiais vários. O comandante integral do corpo físico é o espírito, a mente do ser. É que define as escolhas, e não o aparelho cerebral, ou os hormônios, ou a química que movimenta-se constantemente dentro do nosso fisiologismo. Então é a mente do espírito que faz escolhas, não é o cérebro, nem os braços, nem as pernas e nem outros órgãos do nosso corpo físico. Então, neste caso, Kardec queria justamente saber isso. Então, quando nós vemos um corpo de um acelerado, um bandido, um criminoso, será que naquele corpo poderia haver uma alma bondosa? É óbvio que não. Porque a alma sendo bondosa, o corpo é instrumento dela. Nós não vamos enxergar, nós estamos falando aqui de um corpo imperfeito. Kardec usou o corpo de um acelerado, quer dizer, o corpo de um criminoso. Nós temos, e sempre tivemos em a humanidade, criminosos belos, ou seja, belos fisicamente, de aparência bela, mas de alma negra. Assim como sempre tivemos corpos feios com almas belíssimas. Não precisa nem citar exemplos, né? Basta que vocês procurem no Google Madre Teresa de Calcutá e a analisem pela beleza física. Irmã Dulce, e a analisem pela beleza física. Chico Xavier, analisem pela beleza física. Efetivamente, segundo os padrões nossos atuais de beleza física, eles não foram campeões. Mas, no entanto, as suas almas, ninguém há de negar. Eram belíssimas, são belíssimas. Então, nesta resposta, Kardec diz, os espíritos dizem a ele que não é possível uma alma bondosa estar reencarnada no corpo de um criminoso, porque não é o corpo que define quem eu sou, mas sou eu. Na linha A dessa mesma questão, Kardec pergunta: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, vejam bem, a combinação dos dois entendimentos nessa questão 194. Se eu já tenho uma alma boa, o corpo que eu recebo em uma reencarnação pode ser o mais feio possível, que eu ainda vou agir segundo os padrões bondosos, honestos, equilibrados da minha alma. Agora, se eu sou uma alma ainda imperfeita, ainda em desequilíbrio, ainda repleta de débitos, eu posso vir a ter uma alma de um homem de bem. Por quê? Porque o espírito progride incessantemente. Há uma aquisição do espírito no campo intelecto-moral. Então, ontem eu posso ter sido um criminoso. E hoje eu estou a caminho do meu próprio aperfeiçoamento, buscando agir segundo novos padrões de pensamentos, sentimentos e ações. Eu posso me tornar um homem de bem. O que vale dizer, entre outras palavras, os espíritos imperfeitos de hoje serão espíritos melhores no amanhã. Espíritos medianos como nós, encarnados e desencarnados em planos próximos à Terra. Somos
os espíritos imperfeitos e devedores de ontem, buscando nos tornar espíritos melhores do amanhã. Há sempre um caminho a percorrer. Ao contrário das religiões dogmáticas e tradicionais, nós não estamos fadados a estacionar em determinado ponto da evolução. A reencarnação é que possibilita esse aprendizado constante. Se nós crêssemos que efetivamente só teríamos uma encarnação, somente uma experiência no plano material da vida, após o término deste plano, o nosso futuro pela eternidade estaria determinado. Esse é o entendimento das religiões dogmáticas e tradicionais. O Espiritismo delas discorda, porque nós defendemos e compreendemos o princípio da evolução. E para compreendermos o princípio da evolução, desse aprendizado constante, que envolve inclusive a justiça do Pai e a igualdade do amor de Deus para com todos os seus filhos, nós temos como princípio a reencarnação. Eu estou sempre aprendendo. Se eu erro hoje, posso seguir adiante e aprender aquilo que eu ainda não aprendi. Kardec faz um comentário bastante interessante a essa questão que eu quero trazer para vocês. Diz Kardec: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então isso, Herodes era rei, Jesus carpinteiro, lembra exatamente daquilo que eu comecei no comentário dessa questão, né? Nós vamos ter almas belas em corpos não necessariamente belos, e muitas vezes vamos ter almas negras, negras no sentido de imperfeitas, de desarmônicas, de desonestas, em corpos belos. Então, essa é a ressalva que Kardec faz, né? Na questão 195, nós vamos ter a seguinte pergunta de Kardec: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Nós temos uma companheira aqui de estudo. Espera aí, Suki. De vez em quando ela dá um passeio aqui. Bom, essa pergunta de Kardec sugere mais ou menos o que eu comentei há 2 questões atrás com vocês. Quer dizer, será que eu poderia pensar que porque eu posso reencarnar muitas vezes, eu não preciso aprender nada agora? Quer dizer, eu posso ir derrugando o meu aprendizado? Então, não, eu vou curtir mais essa vida, porque na próxima eu posso aprender. Aí chega na próxima, não, eu vou curtir mais um pouco. Todos os prazeres que a matéria me possibilita, porque, depois eu aprendo quando der, daqui a 1 milênio, 2 milênios. Então, Kardec quer saber se você a crer na reencarnação possibilita que haja esse tipo de pensamento. E aí os espíritos respondem: aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Ou seja, Kardec estava perguntando algo que muito possivelmente, no século XIX, quando da época, né, da codificação, muitos alegavam acerca desse conceito reencarnacionista,
que ele, de certo, seria uma perversão, ele seria responsável pela piora dos costumes, né? Porque as pessoas ficariam arranjando desculpas. Então, os espíritos respondem que não, porque aquele que realmente não tem virtudes e não quer buscá-las, não seria só por entender a reencarnação que ele assim agiria, mas ele agiria sim, porque ele não crê em nada. Ele não crê em Deus, ele não crê até mesmo na justiça, né? Então, que em relação a este tipo de espírito, ainda imperfeito, que ainda não compreende a beleza do amor, do bem, da honestidade, do amor, esse tipo de espírito também não se frearia ao gozo, né, de todas as paixões, sob a penalidade da condenação eterna. Ou seja, se eu fosse um espírito ainda bastante imperfeito e quisesse usufruir tão somente dos prazeres, que fosse egoísta, enfim, tanto ia fazer eu dizer que acredito na reencarnação, quanto eu acreditar que o inferno existe. Eu simplesmente não conseguiria abraçar lições superiores, as quais eu ainda não respeito, eu não busco, eu não quero. Então não é uma teoria, ou uma lição, ou um entendimento, ou um esclarecimento que freia por si só o espírito. O esclarecimento, o entendimento auxilia o espírito para que ele faça melhores escolhas, mas ele permanece livre para escolher o caminho que ele quer trilhar. Continuam os espíritos nessa resposta. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. Então, essa é uma realidade que eles veem. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Por quê? Porque nós nunca deixamos de avaliar a questão da causa e efeito, da justiça, ação e reação. Então, se eu sou inconsequente nesta vida, ao desencarnar eu vou colher o fruto das minhas inconsequências. Assim como irei ainda continuar colhendo o fruto das inconsequências na próxima experiência que eu vier a ter. Então isso, por si só, já é um motivo bastante suficiente para que o espírito medite acerca dos caminhos que ele vem escolhendo. Continuam eles. É assim que se efetua o progresso. E essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que a adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, só de nós depende se nós vamos acelerar o progresso, nós, ou se nós vamos retardar o progresso, nós. Porque lições, esclarecimentos, bons exemplos nós vamos encontrar em todos os tempos da história da humanidade e em todos os locais geográficos da Terra. Mas permanecemos nós, pelo livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que nos apetece. Kardec faz ainda um comentário a essa questão. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova experiência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Nós vamos finalizando então aqui a nossa meia hora de estudos do Livro dos Espíritos. Eu aguardo vocês amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite,
Agradeço a presença do Anderson, da Denise, da Suzane, da Sandra, do Carlos, da Patrícia e da Tânia, e de todos os nossos outros companheiros que nos acompanham nos seus horários mais livres, nos dias que podem acompanhar os nossos estudos. Aguardo vocês amanhã, na continuidade a partir da questão 196, ainda sobre esse tema, transmigrações progressivas. Um abraço e boa noite.